Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 24 de março de 2025, jogos da NBA para a gente trazer para vocês as melhores opções, palpites, prognósticos, para você ser bem lucrativo nos jogos de hoje da NBA. Temos um calendário mais recheadinho hoje, então vamos aqui com o nosso filtro com essas melhores opções, se baseando nos números estatísticos, porque é assim que a gente é lucrativo no médio e longo prazo. Então já vai se inscrevendo no canal, deixando o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. É muito importante ativar o sininho para pegar as linhas, as odds que a gente passa em vídeo para vocês, que são as melhores, porque durante o dia ela vai subindo. E também deixa o like, a meta é de 120 likes, para a gente continuar trazendo vídeo para vocês. O nosso grupo VIP você vai ter acesso às melhores zebras, melhores jogos over, under, jogos mais perigosos para você tomar cuidado. Também os favoritos da noite, chips exclusivas, melhores odds, palpites, análise de jogador e muito mais. Nossos guias, e-books, como apostar em bolas de 3, como começar a apostar em NBA, muito conteúdo interessante lá. E também você pode acessar o nosso grupo gratuito, o link vai estar aqui na descrição. Sigam a gente nas redes sociais, @Sexta de Trade no Instagram. E bora aqui para o primeiro jogo que a gente vai analisar, Indiana Pacers e Minnesota Timberwolves. Não poderia ser diferente, aqui a gente espera pelo menos mais de 28,5 pontos, na verdade, né, do Anthony Edwards. Geralmente o método que a gente utiliza com frequência quando tem jogos do Indiana Pacers, eles que são o terceiro pior aproveitamento em defesa de mano a mano na NBA, uma defesa mediana, 15ª melhor defesa da NBA por 100 posses de bola, mais um dos 10 times mais rápidos da liga, a gente costuma pegar qual que é o melhor jogador de mano a mano do adversário. E se ele tiver talento suficiente, se a linha for interessante, a gente vai no over, porque é o terceiro pior aproveitamento em defesa de mano a mano, como eu disse para vocês, uma defesa de mano a mano que, além de ser muitas vezes atacado, porque eles cedem muitas posses de bola por minuto, é uma defesa que permitiu muitos pontos para o Anthony Edwards recentemente. Nos últimos 3 encontros contra eles, 39,7 pontos de média, marcou 37, 44 e 38 pontos contra esse adversário. A equipe do Indiana Pacers também é constantemente um dos 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre da NBA, não à toa, mesmo com 37,5% do aproveitamento nos arremessos de quadra, o Anthony Edwards conseguiu completar para 38 pontos no único encontro dessa temporada entre as franquias, cobrando 20 lances livres e convertendo 19. Então, além da gente ter a perspectiva de que ele possa cobrar muitos lances livres hoje para que ele consiga esse over, a gente também tem a expectativa de que ele melhore essa eficiência nos arremessos de quadra, que foi de 37,5%, nos 2 jogos anteriores foi 51% de aproveitamento e 60,9%. Então ele deve voltar aos trilhos hoje contra essa defesa interessante para se investir em jogadores com bom mano a mano. Agora vamos falar a respeito do Zion Williamson. Teremos Pelicans e 76ers. Os Pelicans enfrentam os Sixers em casa, os Sixers extremamente desfalcados, sem muito pelo que brigar nessa temporada, com a ausência de Paul George, Embiid, Eric Gordon, McCain, entre outros. O Andre Drummond é dúvida, Kyle Lowry, Maxey, enfim. Mas a gente espera pelo menos 25 pontos do Zion, por quê? Apesar do 76ers largar a competição nessa temporada e o Pelicans também, o Pelicans ainda pensa no futuro, no o que a gente vai fazer com o Zion. E caso surjam oportunidades de troca interessante para ele, é muito interessante que o Zion esteja em forma, numa boa sequência e que encerre a temporada com chave de ouro para que nessa troca eles consigam coisas melhores. Então eles vão explorar o Zion, vão fazer ele ter bastante volume para ele mostrar números, isso é muito importante contra esse Philadelphia 76ers, que é um dos 10 piores aproveitamentos de defesa em arremessos a menos de 5 pés da cesta, é um dos 10 times que mais permitem arremessos tentados a menos de 5 pés da cesta e também é um dos 5 que mais permitem arremessos convertidos. Essa é a distância mais curta que o site da NBA calcula e é a distância onde o Zion usa e abusa dos seus arremessos. Ele conseguiu aqui uma média de 25,4 pontos nos últimos 9 jogos que fez, marcou 30 contra o Detroit Pistons recentemente e 29 contra os Wolves, ou seja, superou nos últimos 2 jogos consecutivos. E dentro desse recorte ele ficou abaixo contra o Houston 2 vezes, Clippers e Orlando Magic, só que tem um porém. A gente está falando das 3 das 4 melhores defesas da NBA, defesas que defendem muito bem o garrafão, diferente do Sixers, que é uma das 10 piores defesas da liga, e um garrafão muito exposto. Beleza? Seguindo aqui, vamos falar a respeito de Nuggets e Bulls. Aqui a gente tem 2 times que jogam e deixam jogar. 2 defesas ruins, 2 defesas entre as 10 piores, um ataque entre os 5 mais eficientes, no caso do Denver, que pode contar com o retorno hoje do Jokic, e um ataque dos Bulls que, por mais que não seja tão eficiente, vem muito bem e é um time que gasta pouco relógio, ou seja, eles arremessam muito por minuto, mesmo que não seja eficiente, eles costumam pontuar bem pelo alto número de arremessos.
Como eu disse para vocês, são duas defesas ruins, o ataque do Denver é o terceiro melhor da NBA, a gente está falando de dois dos 6 times mais rápidos da liga, que gastam pouquíssimo relógio, só que quando a gente se apega aqui ao Chicago Bulls, a gente está falando de o segundo time com mais tentativas de bola de 3 por jogo e também o quarto time que mais arremessa por partida. Então assim, a gente deve ter muito volume, velocidade e o over deve acontecer, vamos de mais de 233,5 pontos totais. Nos últimos 20 jogos do Denver Nuggets, eles fizeram 120,4 pontos, sofreram 119,2, o que deu uma média de mais de 239 pontos por partida dentro desse recorte. A gente foi over ontem contra eles no duelo contra o Houston Rockets, batemos o green ali no nosso grupo VIP e a gente também está falando de um Chicago Bulls que nos últimos 20 jogos marcou 117,9, sofreu 119,2, o que dá uma média aí de mais de 236 pontos. Só que quando a gente faz o recorte dos 3 jogos mais recentes do Chicago Bulls, aí é sacanagem. Eles perderam de 121 a 127 para o Suns, ou seja, mais de 245 pontos nessa partida. Ganharam do Kings e dos Lakers recentemente. Contra os Lakers teve mais de 260 pontos e contra os Kings mais de 240 também. Média de 131,7 pontos feitos nos últimos 3 jogos para os Bulls e 119,3 sofridos, o que dá uma média aí de mais de 240 pontos, né? Mais de 250 até, para falar a verdade aqui, nos últimos 3 jogos dos Bulls, números incríveis e que justificam esse nosso over. Antes da gente finalizar o nosso vídeo com as últimas 2 dicas, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada, comentar qual é o seu palpite preferido para hoje, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo e conhecer o nosso grupo VIP por apenas R$ 99,00. Você fica com a gente no mês de março, abril, maio, início de junho até NBA Finals e a gente vai mandar volta e meia ali uma coisinha para a galera da WNBA também, então aproveitem essa oportunidade, porque o valor de R$ 30,00 é só para o primeiro mês, depois fica R$ 50,00 mensais, a renovação é opcional, mas ainda assim vale muito a pena fechar esse plano aí do vitalício, que é por tempo limitado e mais do que isso tem vagas ali limitadas também, beleza? Palpites e análise de jogos que a gente pulou vai estar lá no nosso grupo VIP e vamos falar agora que é a respeito de Bucks e Phoenix Suns. A gente espera pelo menos 30 pontos do Giannis Antetokounmpo, pode em torno de 50. Ele conseguiu superar essa marca na maioria dos últimos 9 jogos contra o Phoenix Suns. Nos últimos 2 encontros ele marcou 36 e 34 pontos e nos últimos 9 ele teve média de 33 contra esse adversário. O Phoenix Suns é uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Eles também são um time aqui que são dos 5 que mais sofrem pontos para pivôs por jogo. E aí você vai falar, Léo, mas o Giannis é ala de força. Sim, mas os momentos ofensivos do Bucks, quem atua como pivô é o Giannis, porque o Brook Lopez ele fica aberto no perímetro, ele espaça a quadra, dando espaço e protagonismo para que o Giannis produza dentro do garrafão. O Phoenix Suns já tentou Nurkic, Plumlee, Bol, Nick Richards e nada funciona nesse garrafão. Eles que são uma das piores defesas da NBA devem sofrer com o grego hoje mais uma vez. Só que o Giannis não está numa fase tão especial assim, então eu esperaria ali a linha baixar um pouquinho para a gente trabalhar com acima D. Deve dar para pegar um 27.5, 28.5 acima D no ao vivo, deve bater. Com a ausência do Damian Lillard, ele deve ter ainda mais volume de jogo, ou seja, um número mais alto de arremessos para poder conseguir esse over. Mas finalizando, vamos falar de Kings e Celtics. A gente espera a vitória do Boston Celtics. A odd está em torno de 1,65, eu já considero interessante, tá? Vamos até dar uma olhada aqui rápida no Hotwire, porque acredito que teve alguma atualização em relação à escalação. Quando a gente fala de Boston Celtics, eles tinham como dúvida Jrue Holiday, Jason Tatum e também o Jaylen Brown e Kristaps Porzingis. E bom, podemos observar aqui que o Al Horford está confirmado e esses 4 jogadores ainda são dúvida. Do outro lado, a gente tem Sabonis e Malik Monk como os principais destaques, dúvida para hoje. Bom, vale a pena se arriscar na vitória do Boston Celtics. Por quê? Eles venceram 6 dos últimos 7 encontros contra os Kings. O Kings venceu o último encontro entre as franquias no dia 10 de janeiro de 2025. Mas estatisticamente, esses atuais campeões, a gente sabe que o Boston é um time melhor. Perder 2 jogos seguidos, ou seja, 100% dos jogos que eles vão ter na temporada para o Sacramento Kings, que é um time irregular, que não deve se classificar para os playoffs direto, deve no máximo pegar um play-in, pode contar com o desfalque daquele que para mim hoje é o principal talento dele, Sabonis, e mais do que isso, perderam de Aaron Fox. Eu tenho dúvidas do quanto que realmente vale a pena se arriscar nos Kings, mesmo jogando como mandante. Então a vitória do Boston me parece mais interessante. Eles são o melhor no ataque, o segundo melhor ataque contra o sétimo, melhor na defesa, a quinta melhor defesa contra a 22ª, ou seja, uma das 10 piores defesas. O net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses,
quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. O do Boston Celtics é o terceiro melhor da liga, o do Sacramento é o 15º. O Boston Celtics tem mais bolas de 3 convertidas por jogo, mais vitórias na temporada, melhores jogadores individualmente e bom. O Sacramento Kings é um time que sofre muito nas bolas de 3, é um dos piores aproveitamentos em defesa de território triplo, e o Boston tem ali um dos times que mais convertem bola de 3 por jogo na liga, então o encaixe é o ideal. Eu acredito na vitória do Boston Celtics, que venceu 6 dos últimos 7 encontros, e os Kings perderam os últimos 2 jogos consecutivos, perderam 6 dos últimos 8 que jogaram, enquanto que o Boston ganharam 9 dos últimos 10. É um cenário muito interessante, mesmo fora de casa. Olho na escalação, se o Boston vier muito desfalcado, não faz sentido nenhum a gente acreditar na vitória deles, mas o meu palpite é vitória simples do Boston Celtics. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência. O grupo VIP está aqui do lado, aproveita a oportunidade. Melhor momento para tirar dinheiro da temporada é agora, até porque em breve vai começar os playoffs, só vai ter time bom jogando, então é muito interessante aproveitar enquanto tem times ruins em quadra e com fraquezas muito evidentes. Vamos aproveitar, corre lá. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e falou!